Minhas irmãs e meus irmãos, deveria estar presente hoje aqui para lhes falar o presbítero Iberê. Acontece que o Iberê está rouco, extremamente rouco, e ele telefonou para uma pessoa que está um pouquinho menos rouca, que foi o reverendo Fernando, mas que também, como sabem, nem pôde pregar agora pela manhã, porque rouco também está. Então, o reverendo Fernando telefonou-me e eu tive até dificuldade de identificar quem falava do outro lado, porque nem dava para identificar bem a sua voz. Ele pediu-me que lecionasse a esta classe nesta manhã. Eu atendi o convite com prazer, apenas com o seguinte detalhe. O nosso irmão Iberê, dentro do projeto que a classe tem, deveria estar falando sobre um dos personagens do Antigo Testamento, creio que Eliseu. Como o meu tempo era curto para voltar-me à história deste profeta e verificar que lições podem ser extraídas da vida dele, foi-me dada a liberdade de escolher um outro tema, um tema diferente, um tema avulso, e é isto que eu irei fazer. Então também não houve tempo de preparar projeções. Eu sou ainda um velho meio desconcertado com essas tecnologias e não dá para pegar os filhos mais, que já não estão em casa, para ajudar-me nisso, então não deu tempo de fazer as projeções. Conseguiram-me uma coisa das antigas aqui, que talvez resolva um pouco para destacar alguns pontos do nosso estudo nesta manhã. E é sempre importante que nós busquemos o socorro de Deus, a ajuda de Deus para estes momentos de estudo. Então, vamos buscar a Deus. Eu peço ao irmão Sérgio Rodrigues que ore, pedindo que o nosso bom Deus nos ilumine e nos acompanhe em tudo aquilo que nós estivermos estudando. Oremos a Deus. Amém. Aqueles que estão mais atrás, se não tiverem tanto receio do palestrante, podem chegar mais para frente, se possível. Eu acho que a gente ficamos um pouco mais próximos, porque também, se você tem alguma pergunta, alguma questão, eu estou pronto. Aqui não é um sermão no qual apenas o orador fala, mas é uma aula em que você pode levantar a mão e falar, Donaldo, tem esse outro ponto, aquele outro ponto. Então, suponho que todos aqui me conhecem, Donaldo, eu fui inclusive pastor nesta igreja, sou atualmente professor no seminário e coordenador do curso de teologia ali naquela escola. Eu tive uma revelação. Essa expressão tem sido muito usada em certos círculos. Eu anotei aqui não presbiterianos, mas tem coisa acontecendo em círculos presbiterianos também. E algumas destas pretensas revelações são ingênuas, outras são bizarras. Vou citar duas. Eu não estou bem atualizado nisso. Talvez, se você estiver bem atualizado nessas informações, pode até compartilhar alguma coisa com a gente. Mas escutei dizer de que, algum tempo atrás, algum pregador, algum pastor teve a revelação de que devia ungir toda a cidade. Então alugou aviões ou helicópteros para derramar óleo ungido sobre a cidade. Lembro-me também da história de uma igreja querida, porque, em certo sentido, a parte da minha vida também estava relacionada, da vida do meu pai, relacionada com esta igreja, na qual as pessoas estavam tendo revelações. Diziam elas, alguns da comunidade diziam que iam ao céu e tinham a oportunidade de consultar o livro da vida para verificar se o seu nome estava lá. E às vezes chegava e falava, eu não achei seu nome lá, hein? É ruim, hein? Exatamente, o negócio é estranho, né?
Será que o dele estava lá? Boa pergunta. Não sei se você já ouviu alguma outra coisa sobre essas questões. Eu tive uma revelação. Bom, como é a maneira de pensar claramente nisto? Antes de mais nada, o nosso olhar deve se dirigir para a Escritura. E por isso eu convido os irmãos a que abramos na Escritura. Vamos primeiro a Lucas 24, dos versículos 25 a 27. Lucas 24 registra um encontro muito interessante entre dois homens extremamente desanimados, um deles chamado Clopas, do outro não sabemos o nome, que iam macambúzios e sorumbáticos. Você consegue imaginá-los? Não dá certo, com aquela cara de tragédia. O nosso líder morreu. E você sabe da história. Um viajante coloca-se ao lado dele e começa a conversar com eles. Agora, alguém leia para nós estes 3 versículos. Pode prosseguir. E daí até o 27. Guardemos especialmente para a nossa reflexão esta expressão final, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas agora eu ainda quero a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para João 14. Em primeiro lugar, versículos 16 e 17. Um outro leitor, por favor, com voz alta, porque assim todos aqui podemos escutar. Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vejam que a promessa que Jesus faz aqui é de um consolador, mas eu gostaria de destacar uma atenção numa coisa. Qual é a palavrinha que está antes de consolador? Outro. Por que outro? O que Jesus está querendo dizer? As palavras que tem na Escritura são sempre muito importantes. Não, eu sei, mas o Consolador é o Espírito Santo. Mas eu quero destacar, por que Jesus usa a palavra outro? Quando a gente quer dizer outro? Jesus é o primeiro, é o Consolador. Então, ele já exercia esta tarefa de consolador, de confortador, junto aos seus discípulos. Mas ele está dizendo, eu estarei fisicamente ausente de vocês, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei um outro, que é o Espírito Santo, que será também o consolador, ou confortador, ou fortalecedor. A palavra grega permite que nós destaquemos todos estes significados, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito da verdade. Versículos 25 e 26 deste mesmo capítulo. Outro leitor, por favor. Isso.
algumas coisas que o Espírito Santo irá fazer. Ele vos... Fica mais fácil você entregar para as pessoas que vão ler. Sabe? Tá ok, obrigado, José Jorge. Precisa para gravar, viu? Como? Precisa que a leitura seja feita no microfone para a gravação da aula. Ah, tá certo, obrigado. Uma das coisas que se destaca aqui é que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Algumas coisas Jesus ainda não pudera transmitir aos seus discípulos, mas agora ele tem uma outra pessoa, entendam que as palavras que a gente usa muitas vezes são incompletas, mas um outro emissário para transmitir as suas palavras. Né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas fazem uso de um terceiro para chegar a informação a uma outra pessoa. Então, escuto dizer, li em algum lugar, que o nome que está sendo mais cotado para ministro da Fazenda já fez chegar aos ouvidos da presidente que ele quer uma certa liberdade, uma certa independência para agir desse ou daquele modo. Então, ele usa um emissário. Então, daqui, vejam que a ideia do nosso mundo real, quando transformamos para o mundo espiritual, as nossas palavras, os nossos conceitos serão sempre incompletos. Tenham sempre isso em mente, mas Jesus está dizendo, eu tenho um outro emissário para transmitir as verdades para vocês. E o nosso último texto que eu quero destacar é João 16, versículos 12 e 13. Eu gostaria que alguém lesse, só que antes eu gostaria que pegasse o microfone para atender a necessidade do nosso pessoal. Quem é que pode ler esses dois versículos? Aqui está. 16, 12 e 13? 16, 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Obrigado. Vejam o seguinte, Jesus está sendo sincero aos discípulos, lembrando que nem tudo fora ainda revelado a eles, mas agora viria uma outra situação em que muitas verdades seriam aclaradas, seriam reveladas. Bom, o que acontece a seguir? Jesus morre, ressuscita, tem um período especial, tem 40 dias de uma docência especial, de um ensino especial, junto com os seus discípulos. Imagino que uma das coisas que mais Jesus fez naquele período foi expandir o que tinha falado para Clopas e o seu amigo. Lá no registro de Lucas se destaca que passando pelos profetas, passando por toda a Escritura, Jesus vai destacando aquilo que na Escritura fazia referência a ele, o Messias. Ou seja, eles tiveram um seminário intensivo de interpretação bíblica, interpretação do Velho Testamento, que nenhum dos nossos seminários consegue nem chegar perto. Há uma das ciências que se estuda no seminário, que é a hermenêutica, que estuda as técnicas, as regras para a interpretação bíblica. Como é que a Bíblia deve ser interpretada, como que as figuras, as alegorias, as parábolas, as profecias devem ser tratadas. Então eles tiveram um curso hermenêutico assim, da mais alta qualidade. Eles recebem a ordem de esperem a vinda do Espírito Santo após Jesus ter subido aos céus, para que aí se cumprisse a promessa do Espírito Santo. Então, este pequeno grupo tinha, de um lado, os textos sagrados do seu povo, textos escritos
e textos que continham a palavra de Deus. De outro lado, havia a promessa de uma pessoa, de uma presença dinâmica e portadora de vida. O equilíbrio entre estes dois aspectos é um equilíbrio necessário e muitas vezes difícil. Quando eu começo... Eu estou mexendo demais, senhor cinegrafista, não, porque eu não consigo ficar parado. O equilíbrio entre essas duas situações, a história da igreja mostra que sempre foi motivo de tensão. Ou seja, alguns que olham e falam a verdade de Deus está petrificada neste livro. Não está certo. Nós precisamos do impulso, da vitalidade do Espírito Santo, mas há aqueles que, nesta ânsia pela vitalidade do Espírito Santo, começam a imaginar coisas que contradizem o que é o ensino que está aqui. Um destes pregadores que estão por aí, que se intitulam apóstolo, tem alguns que são apóstolos, né? Eu sou pastor e já considero um privilégio e uma responsabilidade tremenda esse título que me dão. Me sinto tantas vezes indigno dele, pequenino, diante das tarefas que esse título me significa. Mas tem alguns que são patriarcas e outros apóstolos. E teve um apóstolo que falou, olha, eu acho que Pedro ou Paulo não disse muito bem isso aí, e eu também sou apóstolo como eles e posso pensar diferente. Como diriam os jovens, é ruim, né? Então, nós temos essa tensão, às vezes, ênfase demasiada na letra, ênfase demasiada na direção individual, na experiência individual. Então, diante disso, irmãs e irmãos, eu quero voltar a refletir em algumas doutrinas reformadas, algumas doutrinas que nós temos ensinado, que são vivas, vívidas, e que nos ajudam a entender e tomar posição. Eu quero lhes falar, portanto, de revelação, inspiração e iluminação. Como vem, eu escrevo com a mão esquerda, perdoe-me a minha letra meio feia aqui, mas talvez dê. Vamos partir de um episódio da Escritura. A confissão de Pedro. Vamos a Mateus 16, versículos... eu acho que seria melhor até pegar o versículo 15 antes. Versículos 15, 16 e 17. Quem será nosso leitor ou leitora? Quem pode fazê-lo? Dona Lígia? Então vamos pedir a Dona Lígia. 16, 15... Isso. 15, 16 e 17. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Até aí? Até aqui. Vejam o seguinte, você está lembrado desse episódio, Jesus está lá com os seus discípulos num lugar mais afastado, fez um pequeno retiro e, pessoal, vem cá. Qual é o zum-zum que vocês estão ouvindo a respeito de mim? Agora, Jesus não tinha nenhuma preocupação com a sua autoimagem, né? Deixa eu só pegar o microfone. Então, não era aquela história, estão falando bem de mim, ou se não estão falando bem de mim, estão falando mal de mim, aquela coisa. Jesus não está preocupado, não é com a sua autoimagem.
no sentido que nós temos, né? Estão falando mal de mim, aquela coisa toda. Não, não é nada disso. Ele está preocupado com uma questão muito mais profunda. O que é que estão vendo nele? Um profeta? Um taumaturgo? Taumaturgo é aquela palavra pomposa para dizer fazedor de milagres? Quem é este? É isso que estão dizendo? Tá. Vocês 12 que estão comigo. Agora vocês me respondam. E vocês? Qual é a opinião de vocês? E aí Pedro sempre falante, sempre o primeiro que se diz, tu és o Cristo. Ou seja, Cristo, palavra grega, palavra hebraica Messias, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora, observem o seguinte, irmãs e irmãos. Pedro expressa uma verdade à qual ele não havia chegado por moto próprio, por esforço próprio. A descoberta é de Pedro, no sentido de que ele reconhece. Mas, por outro lado, a fonte da informação é o próprio Deus, não é isso que diz o texto? Não foi carne e sangue que te revelou esta verdade, mas meu Pai que está nos céus. Então, aquele insight, aquela percepção que Pedro teve, ele não podia dizer, gente, como eu sou bom, hein? Como eu descobri. Não. Ele tem aquela percepção, e suponho que não tem aquela percepção assim, de um jeito assim, todo chacoalhante, aquela coisa. Não. Ele tem aquela percepção por um influxo dentro da sua personalidade, do seu ser, da sua mente, da sua inteligência, da sua emoção, de si mesmo. Tu és o Cristo, tu és o Messias. E Jesus fala, Pedro, foi o próprio Deus que deu a você esse discernimento. Então, vamos pensar aqui. Revelação pode ser descrita como a exposição daquilo que anteriormente era desconhecido. Nós usamos esta palavra também num sentido geral na nossa sociedade, na nossa vida. Né? Alguma coisa que antes era desconhecido, agora se revela, agora se tem notícia. Lamentavelmente, os nossos jornais e noticiários estão cheios de revelações, ultimamente, que nos envergonham. Coisa que desconfiávamos, mas agora temos certeza de suborno, de desvio de verbas, de irregularidades das mais variadas. Eram coisas que estavam escondidas. E Jesus diz, nada há que esteja oculto, que o momento não há de ser revelado. Pensem vocês no seguinte, Deus é o outro. Deus é o incompreensível. Você já parou para tentar pensar quem é Deus? Deus está fora da matéria e fora do tempo. Então, mesmo o conceito que nós temos de dizer que Deus é eterno, sem começo nem fim, é um conceito humano para descrever alguma coisa que a nossa cabeça jamais conseguirá entender. Deus é Deus. Então, Deus é de tal maneira o incompreensível que nós não o podemos conhecer, a não ser que Ele venha e nos conte. Lembrem-se, notem isto. Eu não sou agnóstico. O agnóstico diz, Deus existe, mas dele nada podemos saber em momento nenhum. Esse é o agnóstico, agnosticismo. Aceita a ideia de Deus, mas Deus está tão escondido lá no céu que dele nada se pode afirmar. Não. Eu sou teísta, nós somos teístas, nós cristãos, o nome que se dá a essa posição nossa teológica é teísmo. O que nós sabemos de Deus consiste naquilo que Ele próprio nos contou a seu respeito. Assim, quando se fala de revelação cristã,
Nós estamos nos referindo às verdades divinas que foram comunicadas pelo próprio Deus ao homem. Uso aqui até a linguagem, talvez um pouco mais técnica, de uma das obras que eu consultei. Revelação é o ato de Deus, por meio do qual Ele comunica aos homens um conhecimento de si mesmo e da sua vontade. É um ato de Deus, pelo qual Ele comunica aos homens um conhecimento de si mesmo e de sua vontade. O grande exemplo, o maior exemplo da revelação de Deus, não é um fato, não é uma história. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos lá. Nelson, pode ser você o nosso leitor? Está sem óculos? Ah, os olhos que não estão ajudando. Pode ser você, meu irmão. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Primeiro e os versículos 1 e 2. O prefácio, o início, como o autor de Hebreus, desconhecido, nos coloca isso, é espetacular. Por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Obrigado. Nesses últimos meses eu tenho me dedicado a estudar um pouco a questão de técnicas de redação, porque uma das matérias que eu dou no seminário é monografia, orientando os estudantes para fazerem o seu trabalho de conclusão de curso. Em muitas escolas isso é chamado de TCC, trabalho de conclusão de curso. No seminário também o estudante tem que fazer uma monografia sobre doutrina e quando ele quer ser pastor, ele usa esse trabalho como uma tese que apresenta ao presbitério. Então eu tenho me preocupado na questão de decifrar as frases e verificar como bem construí-las. Então, existe um cerne de sentido, um centro de sentido nestes dois versículos. Deus nos falou pelo Filho. Esse que é o cerne. Esta aqui é se você está lembrado ainda, essa aqui seria a oração principal. Deus nos falou pelo Filho. Agora, há uma série de ideias que vão se acrescentando. Deus nos falou pelo Filho nestes últimos dias. Mas Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas, e Deus falou aos nossos pais pelos profetas por muitas vezes e por muitas maneiras. Mas agora, insiste o autor, Deus nos falou pelo Filho. Agora, ele vem, o Filho, eu vou lhes dar o currículo dele, a ficha cadastral dele. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho não é pouca coisa, muito pelo contrário. Então, o auge da revelação de Deus não é uma história, não é um compêndio de doutrina. O auge da revelação de Deus é uma pessoa. É nele que nós encontramos tudo. Então, quando nós pensamos em revelação, nós pensamos na ação de Deus de mostrar aos homens como Deus é. Só vou recordar o texto bíblico. Lucas 15 é chamado de o capítulo das coisas perdidas. Porque lá tem a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho mais novo perdido e do filho mais velho perdido. Porque o filho mais velho também estava perdido. Tudo perdido. Sabe por que Jesus contou essas parábolas? Olhem lá no começo. Os 2 primeiros versículos de Lucas 15
Dizem que Jesus se reunia com publicanos, com pecadores, causava... Isso era motivo de escândalo para os fariseus e escribas. Então, Jesus, com essas 3 parábolas, está dizendo: eu vou lhes dizer como Deus é. Deus é aquele que se alegra com alguém que volta ao rebanho, ao grupo. Deus se alegra com um filho desgarrado que volta para ele. Ou seja, Jesus, que é a suprema revelação de Deus, está dizendo: eu vou lhes contar como Deus é. Porque para alguns dos fariseus, sabe qual que era a ideia deles dos gentios? Os gentios são um excelente combustível para o fogo do inferno. Bom, né? Para que servem os gentios? Os gentios servem para atiçar mais o fogo do inferno. Mas em Jesus, na pessoa de Jesus, e portanto naquilo que este livro registra a respeito de Jesus, você tem informações seguras a respeito de Deus. Bom, mas eu preciso avançar, porque eu prometi falar sobre mais outros 2 pontos, e a gente se entusiasma e vai falando e o tempo passa. O mesmo Pedro nos ensina que homens santos foram movidos pelo Espírito. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda carta de Pedro. Cícero, pode ler? Sim? Ah, não, isso é bom. É sempre bom. Sempre bom um pensamento alternativo. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Veja, que boa a linguagem alternativa ali, porque ninguém interpretou uma seção da Escritura por si mesmo. Cícero, repete de novo a expressão que está aí no versículo 20 aí. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Na verdade, então, se ele está dizendo que ninguém pode fazer isso, aí o apóstolo está falando negativamente e depois fala positivamente. E o que ele afirma positivamente? Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. As pessoas eram guiadas, ele está se referindo aos profetas, eram guiados pelo Espírito Santo quando anunciavam as verdades de Deus. A inspiração pode ser descrita como a ação de Deus ligada ao Espírito Santo, ação essa dirigida sobre homens divinamente escolhidos, de modo que os escritos deles se tornaram merecedores de confiança e firmes em autoridade. A inspiração, veja que eu quero destacar aqui inclusive o seguinte, é que tanto na teologia quanto em muitas outras ciências, há a necessidade de que determinadas palavras sejam usadas naquele contexto com um sentido muito específico. Então, você pode dizer, às vezes, um pregador estava inspirado por Deus e de fato foi movido pelo Espírito Santo, mas nós estamos aqui pensando em termos de utilizar estas expressões num sentido mais restrito. Só quero ilustrar, por exemplo, a palavra tese. Atualmente, tese é usado para o trabalho monográfico em que nível de graduação? Doutorado.
Isso é doutorado. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que o candidato à ordenação deve apresentar uma tese de doutrina evangélica. A palavra tese ali não significa, portanto, um trabalho monográfico de doutorado, mas significa o que é o uso geral. Tese é o quê? Tese é uma afirmação. A minha tese é essa, quer dizer, a minha ideia, a minha afirmação é essa. Então aí, a palavra tese tem um sentido mais geral, mas que nos meios acadêmicos veio a designar. Tese é doutorado. Dissertação é mestrado. Monografia é graduação. Então, é importante isso, eu quero destacar, para que nós entendamos que haverá ocasiões em que estas mesmas palavras serão usadas por você, ou por mim, ou por outro pregador, num sentido mais amplo. Mas aqui nós estamos fechando e olhando num sentido mais restrito. Inspiração foi a ação do Espírito de Deus sobre homens divinamente escolhidos, de tal maneira que o que eles escreveram se tornaram merecedores de confiança e firmes em autoridade. Porque, veja você, que se nós não esposarmos esta posição, nós vamos ficar numa areia movediça. Deus revelou, mas os escritos de Paulo, do apóstolo, pode acontecer o que aquele pretenso apóstolo disse: olha, o apóstolo Pedro falou isso, mas eu penso diferente e eu acho que eu posso falar isso também, porque eu também sou apóstolo. Não. O que temos registrado foi registrado pela vontade de Deus. Cada autor tem as suas características próprias. Se você se lembrar bem, lá em Pedro, na segunda carta de Pedro, o apóstolo fala alguma coisa mais ou menos assim: o nosso amado irmão Paulo tem falado coisas valiosas sobre as verdades de Deus. Mas, nos seus escritos, há alguns trechos difíceis de entender que são desvirtuados e distorcidos por gente de cabeça ruim. Não é isso que ele fala lá nessas palavras, mas você lendo lá vai ver que um pouco o que Pedro está dizendo é isso. Ele não está criticando Paulo no sentido de falar que Paulo escreve mal. Não, ele está dizendo, olha, tem coisa ali que ele fala que é tão elevada, até difícil de entender, que cabecinhas pequenininhas assim, tem distorcido. Ou seja, um autor tem um estilo, outro autor tem outro estilo. Mas toda a Escritura, tendo sido dada por Deus, torna-se a regra de fé e prática. Há alguns que criticam a nossa doutrina evangélica da inspiração, porque há por aí também alguns defensores dessa doutrina que a defendem como se fosse a inspiração por ditado. Deus chegou no pé de ouvido do seu profeta e falou: ó, escreve aí, escreve aí, escreve aí. Não. Não é essa a forma como nós entendemos. Eu trabalhei em banco e uma ocasião o subgerente chegou e falou assim: escreve uma carta aí para mim. Pois não, senhor. Botei o papel na máquina. E aí, em vez dele falar, olha, eu quero que você escreva isso, rascunhou e tudo, não, ele foi meditando exatamente. Aqui, ó, põe a data. Aqui, não, dá mais um espaço. Pois. Põe o destino aqui para quem está indo a carta. Não, você foi demais. Então, ele me disse exatamente como que ele queria a carta. Então, o aspecto gráfico da carta ficou até diferente de como seria se o Donaldo fosse fazer. Foi de acordo com a cabeça dele. Donaldo, que máquina que você está usando? Eu não conheço. Explica essa máquina aí. Desculpe, era aquelas máquinas de escrever antigas, que você enfiava o papel, não é mais impressora. Você nunca viu? Poxa, você é novinho, hein, rapaz? Tinha ocasião que depois que entrou o computador, tinha ocasião que o computador travava, eu falava, ai, meu reino por uma máquina de escrever, porque aí dava para botar o papel e escrever o meu memorando, travava a impressora, travava em Brasília todo o sistema. Beleza, né, Nelson? Isso quando não travava o caixa, né? Bom,
Cícero, o microfone ali para o irmão. Meu irmão, só queria fazer duas colocações. Nessa questão da inspiração, o que eu acredito é o seguinte, que hoje, como o irmão começou colocando, né, há muitas pessoas que se levantam, Deus está falando comigo, tem uma palavra, vamos ungir toda a cidade. Eu acho que é muito daqui. Hoje os cristãos não estão vivendo aquilo que Paulo elogiou dos crentes de Bereia. Porque os crentes de Bereia eram mais virtuosos do que os crentes de Tessalônica, porque eles iam investigar tudo que Paulo falava segundo as Escrituras. Então hoje se levanta muita gente anunciando muita coisa, e nós, eu estou colocando, e nós não vamos na palavra de Deus para dizer, é assim que diz o Senhor. Então, os que não estão cumprindo a palavra, não são basicamente só eles que estão anunciando as coisas erradas, mas nós também que não estamos consultando a palavra de Deus, porque na falta da consulta da palavra de Deus, nós somos levados por toda sorte de doutrina, como diz o próprio apóstolo Paulo lá, como crianças levados por toda sorte de doutrina. E depois, nós também cometemos um erro, porque nós não observamos a orientação de Deus lá em Deuteronômio. Porque se o profeta se levantar e disser, assim diz o Senhor, e não se cumprir conforme ele disse, esse profeta tem que ser apedrejado ou lançado para fora do arraial dos israelitas. Por quê? Porque ele não está falando segundo as orientações do Senhor. Ele é um falso profeta. O que acontece conosco é que, por causa dos televangelistas, das grandes mensagens de massa e dos grandes homens que se levantam dizendo, como o pastor disse, Paulo disse isso, mas eu penso diferente. Aí nós achamos, poxa, ele tem autoridade. Mas a autoridade, como o irmão disse aí sobre inspiração, está aqui. Lá em 1 Timóteo diz, toda a Escritura não é uma parte da Escritura. Toda a Escritura é inspirada. Não é o que eu estou dizendo, não é o que o fulano está dizendo, não é o que o ciclano está dizendo. Então, se ele está dizendo segundo toda a Escritura, amém, assim seja, vamos fazer segundo toda a Escritura. Se ele não está dizendo segundo toda a Escritura, que é inspirada, não vamos seguir isso, porque não é de Deus. Então, o problema também é nosso. Então, vejam que o irmão já destacou bem que tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação foi revelado e registrado na Escritura. Tudo que é essencial já foi dado por Deus, de forma que, usando a expressão característica da Reforma, este livro é a nossa regra de fé e prática. A Escritura nós recorremos para esta orientação. Então não tem doutrina nova, aguardando o momento de receber publicidade. O que devemos crer está na Escritura, e nada de novo virá fora dela. Então, pensemos aqui, revelação, inspiração, homens movidos por Deus falaram e registraram as verdades recebidas de Deus, que nos são úteis e necessárias para a nossa salvação. Mas aí você dirá, o que é isto que me acontece quando eu, que não entendia certo trecho, passo a compreender o que estava escrito nele? A isso nós chamamos de iluminação. É interessante que, em muitos lugares, a Escritura é mencionada como luz, não é isso? Afinal, qual é o dístico da organização que tem sede aqui em Campinas? É luz para o caminho.
E o versículo do Salmo 119, que serve até de lema, é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já esteve hospedado em alguma casa alheia e precisou levantar no meio da noite para ir, por exemplo, à cozinha tomar um copo d'água? Na casa da gente, a gente vai no escuro, né? Na casa da gente, a gente vai no escuro, desvia, às vezes até lembra que largou uma cadeira no meio da sala e desvia da danada, mas na casa alheia você precisa de luz. Então, iluminação é o termo usado para designar a estimulação da mente humana, realizada pela ação divina, que permite ao homem entender a verdade revelada. Este é um mistério, mas esta é uma ação do Espírito de Deus. Então, o Espírito é o intérprete divino da Escritura. Também nós não deciframos a Escritura por nós mesmos. Há um versículo, um conselho de Paulo a Timóteo que eu considero muito valioso. Pondera sobre o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas estas coisas. Reflita, gaste engrenagem mental pensando no que eu falei, porque o Senhor dará compreensão. Você percebe como que tem duas ações aí? As engrenagens da sua cabeça estão funcionando. Estão. Você está pensando, você está ponderando, mas quem está por trás disso? Quem está aclarando você? Quem está fazendo você lembrar? Tem um outro versículo sobre isto. Tem um outro ensino sobre aquilo. É o próprio Espírito de Deus que está trabalhando na nossa mente. Salmo 119, versículo 18. Alguém leia. Ou melhor, vamos ler todos juntos. Salmo 119, versículo 18. Eu sei que o Cícero vai ter dificuldade com a tradução dele ali, mas não tem importância. Creio que na maior parte de nós estamos com a tradução de Almeida. Então, vamos ler juntos este versículo, porque é uma oração, é um pedido que deve estar presente no coração de todos nós. Salmo 119, versículo 18, juntos. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, tira a venda, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós, os pregadores, sempre fazemos uma oração por iluminação antes do sermão. Normalmente, o hábito nosso é lermos o texto, depois a oração e depois o sermão. Mas Calvino fazia diferente até. Calvino primeiro orava e depois lia o texto, creio que por entender que até a própria leitura do texto bíblico não pode ser feita desassistida da assistência do Espírito Santo. Porque quantas vezes o pregador está lendo o texto e você está ouvindo ou está participando e você também está começando a entender, tem alguma coisa aqui que eu não entendia, espero que o pregador explique melhor isso aqui para mim. É o trabalho, é a iluminação do Espírito de Deus. Os reformadores insistiram que a erudição humana não é suficiente para nos dar a compreensão das verdades da fé. É necessário o influxo, a ação do Espírito Santo. Era isso que Lutero dizia. O mesmo Espírito que falou na boca dos profetas deve penetrar os nossos corações. É isso que Calvino dizia. Não no sentido de que devamos concorrer com os profetas que falaram em nome de Deus. Eu não peço ao Espírito de Deus que me dê palavra que eu concorra e que eu conteste a revelação, mas que me dê a sabedoria de penetrar nessas verdades. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, é o Espírito que nos assiste. A letra fria da Escritura, de fato, mata. A preocupação apenas com minúcias e minudências mata. O que nos vivifica
é quando, através das palavras deste livro, nós percebemos uma verdade maior. Não se escrevem mais cartas como antigamente, mas, de qualquer forma, suponhamos que você receba ainda esse negócio tão antigo que é uma carta. É de um amigo que foi ser engenheiro numa obra lá no meio da África, e lá não tem nem internet, nem celular, não tem nada. Então ele está mandando uma carta para você. E está mandando notícias dizendo, apesar das dificuldades, aqui é tudo muito diferente, a comida é muito diferente, mas eu me adaptei e tem um tipo de comida aqui, assim, assim, assado, que eu achei saborosa, que então eu como isso todo dia, não tem jeito, mas é o que eu tenho para comer e que eu saboreio com gosto. Eu lembro com saudade do nosso arroz com feijão, o que eu daria para ter um arroz com feijão, mas eu não tenho. O seu amigo está contando uma porção de coisas. A letra fria das palavras não tem sentido, mas o que tem sentido é porque naquelas palavras o seu amigo está lhe dando notícias. E porque aquelas palavras estão ali, você está recebendo informações de alguém por quem você tem uma grande estima, que está lá no fim do mundo. Então, este é o entendimento que nós precisamos ter com respeito à Escritura. De ler como um recado de Deus, de lê-la, tentando decifrar, desvendar o que temos aqui. E é interessante que a Escritura não é como os nossos livros de teologia sistemática, como o manual de catecúmenos, com a doutrina explicada passo a passo, com sessões, com informações sobre a pessoa de Deus, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a doutrina da justificação. A Bíblia não é desse jeito, estranho, não? A Bíblia é um livro cheio de histórias. Você já viu como que a Bíblia tem história? Afinal, vocês deveriam estar hoje aqui estudando a respeito do quê? Da história de um homem chamado Eliseu. Porque Deus é um Deus que se revela na história. E os fatos históricos, tal como estão registrados aqui, também estão registrados para mostrar a ação de Deus na história. E para mostrar que Deus é um Deus que age na sua história e na minha história. Cá para nós, às vezes a gente fica meio, sei lá, insatisfeito com a nossa própria história. Por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Como eu às vezes brincava com o meu pai, para o pai dele, chegou a notícia de que o pai dele, quer dizer, o meu bisavô, então para o meu avô, chegou a notícia de que o bisavô dele tinha morrido e deixado lá em Cuiabá 300 cabeças de gado como herança. Só que o meu avô Joaquim nunca foi lá buscar as 300 cabeças de gado. Então, o que os irmãos faziam? Meu gado aqui, essa reis aqui está meio doente, eu vou botar essa no rol das 300 do Joaquim lá. E se morrer, morreu, né? Porque meu avô nunca foi. Aí eu falava, pai, que pena, né? Que o avô Joaquim nunca foi buscar as 300 cabeças de gado ou transformar em dinheiro, para pelo menos dar um pouquinho melhor de condição de vida para o senhor e para suas irmãs quando eram crianças, né? Não foi. Mas o que adianta? Eu não posso lamentar a minha história. Às vezes a gente lamenta a história, mas é Deus que está agindo na nossa história. Por isso, a Bíblia é cheia dessas histórias figuradas, dessas parábolas, de alegorias, porque nos mostra que Deus é um Deus que está inserido na vida. Deus é um Deus que está inserido na sua história, na minha história, na história desta igreja, na história desse país. É bem verdade que tem coisas que nós não entendemos. Como disse, há aspectos da revelação de Deus que estão aí para nosso entendimento. As coisas encobertas pertencem a Deus. E há tanta coisa com a qual não podemos atinar, não podemos discernir. Mas estas nós temos para que andemos.
Como diz o apóstolo Paulo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquilo que já sabemos seja a base para a nossa ação, para a nossa atuação. Alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição? Sim? O nosso microfone chega até você? Alô? Na verdade, é uma dúvida, né? E eu acho que talvez essa dúvida gerasse uma outra aula, não sei. Hoje em dia, assim, na verdade, a minha dúvida é a seguinte. Como dentro da revelação, da inspiração e da iluminação, coisas que antes a gente diz que eram culturais dos judeus, ou daquele momento em que Jesus estava na Terra, né? Como que a gente pode interpretar hoje, por exemplo, com relação às mulheres não poderem trabalhar na igreja, ou não poderem levantar a voz na igreja, não poderem falar, ou outras questões mais complicadas, como, por exemplo, o divórcio? Como que isso é visto dentro desses 3 itens aí? Estas são algumas das questões que fazem parte daquilo que nós nos debruçamos, tentamos entender e tentamos interpretar de acordo com o discernimento de que dispomos. Você sabe que, por exemplo, nesses 2 assuntos que você levantou, existe uma diversidade de opiniões. E as opiniões estão relacionadas muito com, para usar a palavra técnica que eu usei no início, com princípios hermenêuticos, quer dizer, com princípios de interpretação bíblica, alguns mais literais, alguns mais detalhistas e outros que são mais, um pouco, não diria mais liberais, mas com uma amplitude maior. Então, de fato, como você disse, é questão para uma ou muitas outras aulas para analisar-se e para a gente se posicionar. Porque o que vai acontecer é que eu encontro cristãos, e são pessoas salvas, são pessoas piedosas, que esposam uma opinião diferente da minha. Que têm uma opinião mais rígida ou mais liberal do que a minha. Para usar um outro exemplo muito simples, os nossos irmãos batistas insistem na validade e na única validade do batismo por imersão. Nós, pelo batismo da aspersão. Por isso eu vou recusar estender a mão para um batista e falar, não, você não é meu irmão? De modo nenhum. Por quê? Porque o cerne é que fomos salvos por Cristo, mas nutrimos diferenças de opinião. Nutrimos diferenças de interpretação. E somos chamados a ter a humildade de conviver com isto a vida toda. Há coisas, de fato, que a gente não sabe por completo. E a gente que passa pelo seminário escuta mais coisas ainda, mais ideias diferentes ainda do que vocês podem imaginar. Então, de fato, eu não respondi a sua pergunta. Eu só aticei aqui coisa, talvez, para os coordenadores da classe pensarem mais para frente. Irmã, sim, José Jorge. Meu colega de quarto em 1969. Um é de sol para evitar o reflexo da minha mente iluminada, você sabe disso. Ou luminosa. Mas eu só queria dizer e agradecer pela sua aula, porque foi bastante proveitosa, pelo menos para mim. E nos momentos em que nós pensamos que estamos sozinhos e cheios de dúvidas e de sofrimentos, na realidade nós estamos, como cristãos, no caminho de Emaús. E ao estarmos no caminho de Emaús, às vezes nossos olhos se vendam para que nós não possamos ver que Jesus está ao nosso lado o tempo todo, nos mostrando, né, as razões pelas quais jamais deveríamos duvidar da sua presença, da sua segurança e da sua garantia para a nossa vida e vida eterna.
Então, para mim, quando nós estamos nessas dificuldades, nós nos sentimos mesmo, na verdade, como no caminho de Emaús, ao lado de Jesus, embora não o possamos reconhecer. Irmãs e irmãos, eu agradeço a oportunidade que tive de estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco das coisas maravilhosas que Deus nos tem dado e nos tem apresentado. Eu os convido aqui, fiquemos de pé, oremos a Deus. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós contemplemos a maravilha contida na Tua lei, para que percebamos como que a Tua palavra é viva, é eficaz e fortalece a nossa caminhada, e venha ao socorro das nossas angústias, das nossas ansiedades, dessas lutas que às vezes tão tenazmente nos assediam e até nos derrubam. Ó Espírito de Deus, conforta o coração de cada crente aqui presente. E a cada um dá o discernimento, a verdade para mais um passo, para mais um dia de caminhada, para o enfrentamento de mais alguma dificuldade, algum problema, alguma questão. Sê conosco, ó Deus. E sobre todo este povo, derrama do teu socorro, derrama da tua bênção, derrama do teu conforto. Oramos em nome de Cristo, nosso Senhor, Salvador nosso. Oramos em nome daquele que nos ensinou a chamar-te, ó Deus, de Pai, na oração que Ele nos deixou e que agora conjuntamente oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, tenham um bom dia e saudemo-nos uns aos outros, lembremos de nos cumprimentar uns aos outros, que aqui estamos com a paz do Senhor. Até mais.